Fala, Guazinho! Fala, Fred. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. E aí, mais um Palavra do Monte? Mais uma palavra do monte, graças a Deus. Rapaz, que maravilha, cara. Que lugar legal que a gente sempre busca para poder falar algo que venha estar ligado aos ensinamentos de Jesus, né, cara? Eu te faço uma pergunta, Guazinho. Como é que você tem andado, meu amigo? Graças a Deus, com muita fé e segurança sempre. É? E o mais importante, sem ansiedade, Sem ansiedade? Passo a passo? passo a passo, Step by step? step by step. Que maravilha, cara! Um passo de cada vez. Isso, um passo de cada vez. Então vamos começar a nossa caminhada aqui. E lembrando que Jesus, cara, ele tratou de um tema que é muito delicado, né, Guazinho? Ele falou sobre algo e colocou um comportamento que a gente não deve ter, que é não andar ansioso. Não andais ansiosos. Não né? andais ansiosos. E ele coloca, cara, os tipos de ansiedade, que eu acho que isso aí é inerente ao ser humano, né? Aham. Não tem como mudar no ser humano. Mudam-se as coisas, só que a essência é a mesma, né? E hoje em dia é um tema muito abrangente, muito discutido, até mesmo pelo fato do conceito da ansiedade ter vários tipos de interpretações, né? Isso. E a ansiedade, ela é uma perturbação até mesmo do espírito, né, Fred? É uma aflição, uma angústia. E a ansiedade, de certa forma, ela nos paralisa. Cara. E a palavra de Deus mencionada por Jesus, ela trata de diversas questões, né? Em Mateus, no capítulo que trata disso, que está lá em Mateus capítulo 6, Jesus descreve vários comportamentos. E depois disso tudo, cara, dele relatar comportamentos que são inerentes, né, ao ser humano, ele diz o seguinte, Guazinho, ele diz assim, não andeis ansiosos pela vida. Pela vida. Andar ansioso pela vida, o que você me diz disso? Bom, a gente precisa lembrar que a vida é agora, né, Fred? A vida é agora, né, E amigo? quando a gente entra em um estado emocional de ansiedade, a gente transfere esse estado psicológico, esse estado emocional para o amanhã. E a vida, ela sendo agora, quando Jesus trabalha essa mensagem no seu evangelho, ele remete à situação que nós temos que vivenciar, as obrigações que nós temos que cumprir como seres humanos, como cristãos, nos dias de hoje. A nossa missão, ela tem que ser desenvolvida hoje. Então, quando a gente entra num estado de ansiedade, quando a gente, por exemplo, procrastina alguma coisa, inclusive de propósito, né, que todos nós estamos suscetíveis a fazer isso, automaticamente a gente adia um possível sofrimento para amanhã, fica tudo para depois, para amanhã. E Jesus Cristo teve a oportunidade de associar essa palavra, né, com algumas importâncias muito significativas, com o corpo, Com o corpo, ele fala o seguinte, com a vestimenta. Né? no texto de Mateus, diz que a gente não tem que ficar ansioso pelo que a gente vai comer, né, que é uma ansiedade inerente do ser humano, né, pelo que a gente vai beber. E ele faz um comparativo, né, pelo que a gente vai comer e beber, ele faz um comparativo com as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não têm preocupações, elas não ajuntam nada. E mesmo assim, Deus está cuidando delas. Não falta nada para elas. Basta o dia de cada dia. Elas vivem para comer e para dar sentido à natureza que Deus fez. E depois que Jesus fala das aves, ele fala o seguinte: qual de vós, por mais ansiosos
que se encontrem pode mudar a direção da sua vida pela ansiedade, por estar ansioso. Que a grande questão disso tudo é o estado mental de não estar tendo paz no seu dia. Você está preocupado com o dia de amanhã, né? Aí depois que Jesus fala, né, da questão do que se vai comer e o que se vai vestir, ele fala o seguinte, velho. Ele fala que a gente não tem que preocupar com o que a gente vai vestir. E ele faz um comparativo que Salomão, o rei Salomão, o rei que teve a maior majestade lá em Israel, ele se vestia, e por melhor que ele se vestisse, ele não se compararia à erva do campo, ao lírio do campo. Sim, com toda a sua majestade e imponência. Não é tão bonito quando você legal. se permite a ser cuidado por esse Deus invisível, né, Guarda? É verdade. E lembra daquela passagem lá em Êxodo, quando Moisés estava atravessando o deserto em busca da terra tão prometida, aonde Deus providenciou o maná. O maná que descia do céu. Que descia do céu em forma de bichos, em pães, etc. e tal. O recado foi bem claro. Foi bem né? claro. Para consumir naquele dia. Naquele dia, né, cara? Sem se preocupar com amanhã. Com amanhã. Por quê? Porque Deus iria prover. Estava provendo. Então hoje nós temos alguns exemplos claros. Às vezes em meio a catástrofes, a problemas do dia a dia, que todos nós estamos suscetíveis a presenciar, a sermos vítimas, tanto direto quanto indiretamente, a gente percebe que o ser humano, em sua totalidade, né, sem querer julgar, querem sempre mais do que às vezes o necessário, não levando em consideração o apoio em sua fé, e esquecendo que nós temos um Pai Celestial que está pronto para cuidar de nós. Um Pai Celestial, cara, que faz isso tudo aqui pra gente, Guazinho. Não é verdade? Eu acho que tá na hora de você tocar a gaita. Não é? Não é? Em homenagem... Em homenagem a esse Deus provedor. Provedor, né? Não é? Então, enquanto você toca a gaita, eu vou fazer aquele visual, cara, pra gente poder passar um pouquinho do momento de contemplação que a gente está vivendo aqui. Nesse monte, nesse bosque amigos, cara, que né? nos acompanham. Então, é isso aí, meu amigo. Gratidão a Deus, isso aí, cara. Sempre. Mas depois disso tudo, Guazinho, Jesus deixa um recado pra gente. Vamos andando? Vamos andando. Vamos andando. Vamos step by step, né? Passo a passo. Sempre. Sem ansiedade, né? Sem ansiedade, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Por que eu vou ser ansioso, sendo que eu posso esperar no meu Deus? Porque eu sei que eu devo, a palavra diz que eu devo buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, cara. Por quê? Porque quando a gente faz isso, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Olha o poder dessa palavra, cara. Então, depois de Jesus narrar esses padrões comportamentais do que é a ansiedade, do que acontece, Guazinho, Jesus fala assim: não andeis ansiosos, porque a gente fica com pouca fé. Então, ao invés de andar ansioso, a gente tem que buscar o reino de Deus, cara. O reino de Deus. O reino do nosso Pai Celeste. E o reino de Deus, Fred, eu entendo que está em tudo, cara. Está em tudo, cara. Está na minha casa, no convívio, no bom convívio com a minha família, com os meus pais.
com os meus filhos, para quem tem filhos, né? No bom relacionamento no meu trabalho, em fazer a minha parte, em acordar todos os dias, independente da situação que eu estiver atravessando, entender que aquilo ali é um momento para que eu me torne mais forte. Isso. Não é? Ué. E por isso que o reino de Deus, cara, ele é uma transformação, ele é uma metanoia. Metanoia. É uma mudança de mente. Mudança de mente. O reino de Deus, ele não vem com visível aparência, não, amigo. Ele é uma transformação interna. Ele não é mensurável, né? Isso, ele não tem como ser medido porque é algo, é comportamental, é internamente. Uhum. Então, se você está preocupado com alguma coisa, você já tem a informação de que vai acontecer. Por quê? Porque Deus está cuidando de tudo, cara. Uhum. Tudo está acontecendo o tempo inteiro. E tudo é uma forma de aprendizado, Guazinho. Uhum. Não é? Sim. E, por exemplo, quando a gente diz lá, né? Quando a gente lê na palavra, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, às vezes a gente espera as coisas acontecerem em nossa vida para depois a gente querer buscar o reino de Deus, que é o inverso. A gente tem que praticar o contrário, né? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Não quer dizer também que eu devo esperar só coisas boas. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Tudo aprendizado, aprovação. E pra gente que está vivendo aqui, a gente tem que ter isso tudo com o olhar do bem, com bons olhos. Com bons olhos. Porque vai passar. Sim. E passando, a gente passando por isso, a gente está se transformando cada vez mais em um cidadão celestial, meu amigo. E no próprio reino de Deus. Isso aí. Não é? E Jesus termina, Guazinho, falando o seguinte, que a gente tem que pensar o seguinte, que cada dia já tem as preocupações do dia. Ficar pensando em coisas futuras, amigo, como se isso fosse resolver alguma situação, é bobagem. Cada dia tem seu dia, cada dia vai acontecer algo e tudo é motivo de gratidão, né, meu amigo? Então, encerrando, aprendendo que a gente não tem que ficar com a mente presa a fatos que vão acontecer, que a gente tem que fazer a nossa parte. Faça a sua parte, amigo. Toque essa gaita pra gente em louvor a Deus, que eu vou fazer aquele visual